Primeiro, assim, eu não sou um profissional especialista em growth e vendas, tá? Tem pessoas muito mais capazes que eu que fazem isso hoje de forma muito mais magistral, mas eu vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência como empreendedor e como uma pessoa que teve que, em algum momento, fazer isso. Porque, naturalmente, no início da Sanal, a gente não tinha recurso, a gente não tinha grana, e entre os sócios da Sanal, eu fui escolhido para fazer isso. Obviamente, depois que as coisas começaram a se maturar, eu fui passando a bola para outras pessoas muito mais competentes. Mas em algum momento eu fiz isso, tá? Eu posso abrir aqui esse dado para vocês, é tranquilo, mas do 0 aos 7 milhões, eu estava ali acompanhando toda a parte de venda e marketing da Sanar. Depois disso, chamaram outras pessoas, a gente combinou isso. E até depois que chamaram outras pessoas, cresceu muito mais. Mas eu vou contar aqui um pouco da minha história, tá? Primeiro, eu estudei administração, ADM com Clarinha, com Igor, lá atrás, em 2008 até 2011. E depois fui estagiário do Guilherme Bellintani, que hoje é presidente do Bahia. E na época o Guilherme estava querendo formar uma holding para cuidar de vários negócios dele, e eu trabalhei com ele e rodei em vários business, como Faculdade Bahia de Direito, a editora Juspódio. Mas ali eu conheci o Biri e o Léo, que hoje são meus sócios, e a gente começou a conversar sobre eventualmente montar um business nosso, um projeto nosso. E a gente montou a editora Sanar em 2014, que basicamente tinha um propósito. A nossa ideia da editora Sanar era a gente montar uma editora, a gente começar a fazer livros, e a nossa grande sacada era que a gente ia criar um e-commerce. E esse e-commerce, ele não ia precisar de livrarias para vender os nossos livros. Em 2014, isso era uma revolução. Eu costumo falar na internet que 3 meses na internet equivale a 1 ano na vida real. E na época isso era uma revolução porque o negócio editorial no Brasil era muito baseado em editora vende para livraria, livraria vende para o consumidor final. E a livraria ficava com mais ou menos 50% do lucro dessa cadeia. E a gente decidiu montar um e-commerce e vender diretamente para o consumidor final. E na saúde, nós não somos da saúde, mas nós escolhemos a saúde para fazer isso porque a gente identificou que na saúde existiam muitas empresas tradicionais. As editoras, geralmente, são empresas assim, familiares, super antigas. Então, a editora Saraiva, por exemplo, comemorou 100 anos no ano passado. A editora Ateneu, que é uma editora que concorre com a gente na saúde, tem quase 80 anos. Então, a gente identificou essa oportunidade e a gente falou, cara, vamos montar um e-commerce, essa coisa está surgindo aqui no Brasil em 2014, e a gente vai ter um modelo de negócio que não depende da livraria. A gente achava que o grande benefício desse projeto, desse business, seria a margem de lucro que a gente teria pela razão de a gente não depender da livraria. Mas depois de a gente começar a trabalhar, a gente identificou que isso não era o grande benefício, que existia um outro grande benefício, que era ter o contato direto com o cliente. Parece clichê isso hoje falando, mas as editoras, de maneira geral, elas vendem para a livraria e a livraria vende para o consumidor final. E, cara, quando você dá um feedback para um livro, sobre um livro, isso para na livraria. É difícil chegar na editora. E a gente começou a ter um contato direto com o consumidor final. A gente começou a criar redes sociais que começaram a crescer bastante. E a gente começou a ter muita informação do consumidor final. Essa informação começou a ajudar a gente a escolher quais livros a gente deveria fazer. Porque, de maneira geral, uma editora tradicional é uma editora que geralmente tem lá um conselho editorial. Esse conselho editorial é formado por especialistas. Esses especialistas escolhem os livros que eles vão fazer. Cara, vamos fazer o livro A, livro B. E a gente mudou um pouco esse processo. A gente não teve um conselho editorial e a gente começou a fazer um livro com base no que o cliente da gente falava. Isso em 2014, tá, galera? Parece, como eu falei, clichê, mas, cara, em 2014 as coisas na internet eram muito diferentes do que são hoje. E dentro do mercado editorial existiam poucas editoras que se propunham a ter esse canal direto com o cliente.
E a gente, mais do que ter um canal direto, a gente começou a criar páginas, redes sociais, que a gente definiu que essas redes sociais, elas não falariam sobre vendas. Elas falariam sobre a dor que o usuário sente. E a gente começou a ter muita informação ali do usuário. E eu costumo falar que você lançar um livro é como você furar um pequeno poço de petróleo. Por quê? Porque existe um investimento em você fazer um livro. O autor precisa escrever por 1 ano. Quando você vai imprimir, você precisa imprimir pelo menos 1.000, 2.000 unidades para o livro fazer sentido. Então, tem um investimento anterior a lançar o livro, que é inevitável. E a gente começou, e o grande sucesso de uma editora é uma editora que consegue lançar livros assertivos. Eu gosto sempre de falar aqui do Harry Potter. Não sei se vocês sabem, mas o Harry Potter, antes de ser lançado pela editora que o lançou, ele foi enviado para 6 outras editoras que negaram o livro. Falaram, cara, esse livro aqui não faz sentido para a gente. E a 7ª editora aceitou, lançou o livro e foi o livro mais vendido da história. E então ninguém sabe direito no mundo editorial o que é que vai bombar. E a gente, por ter esse contato direto com o cliente, a gente começou a ter informação que as outras editoras não tinham. Então eu lembro que dos primeiros 30 livros que a gente lançou, a gente acertou 29. E a gente começou a entender que a nossa riqueza não necessariamente estava no e-commerce, na parte financeira, como eu falei no início, mas estava no contato direto com o cliente e entender ali quais eram as dores deles e, a partir disso, formatar produtos que ajudavam ele a resolver essa dor. Então, essa foi, assim, o início da história da Sanar, e que foi uma história de a gente começar a lançar livros bem assertivos, porque, diferente das outras editoras que dependiam das livrarias para vender e acabavam com isso comprometendo o retrofeedback que eles poderiam ter por parte dos seus clientes, a gente começou a ter um contato direto, começamos a conversar muito com os nossos clientes e começamos a entender quais eram as dores que modelavam eles, e passamos, a partir disso, a lançar produtos assertivos. Lançamos os primeiros 30 livros, acertamos 29, erramos 1, e a gente entendeu que, cara, o nosso sucesso está em entender bem o cliente. Então, essa aqui foi a fase 1 da Sanar, que foi ali de 2014 a 2015. O Igor, eu não sei se vocês sabem, mas o Igor, na época, ele tinha uma empresa de educação, e a gente chegou a dividir escritório por um tempo. Era o Igor em cima e a gente embaixo. Tinham 4 pessoas na Sanar que trabalhavam embaixo, eu, o Léo, meu sócio, mais 2 pessoas. E a gente trabalhou por uns 6 meses juntos. Uma fase muito gostosa, que eu gosto de lembrar com muito carinho, porque, obviamente, as coisas hoje têm mais estrutura, mas no início a gente ralou muito para conseguir chegar, obviamente, passar dos níveis que a gente passou.